minha gente, Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe nesta noite tão especial de podcast Na Real. Estamos agradecidos a Deus por mais essa oportunidade de entrar na sua casa para levar testemunho de cura, de libertação, das ações de Deus no nosso dia a dia. Comigo na mesa, querido filhão. Tudo bom? Lucas Iac. Episódio 90 e quanto, Max? 96. É isso Caramba. aí. Muita coisa já, hein? Do outro lado da mesa, um casal querido. Tivemos a oportunidade de conhecê-los já há muitos anos. Amém? Quando ainda eram muito jovenzinhos. Né? No seu caso, Natália, você ainda era criança, né? Adolescente. Nosso encontro aqui foi na adolescência. Exatamente, E depois do casamento de vocês. Enfim, temos uma história bonita. Amém. De intervenção divina, de bênção. E é isso. Hoje temos o Almir e a Natália conosco. É uma alegria, um prazer tê-los aqui conosco nesse podcast. Almir Amém? também conhecido como Júnior. Também Sim, conhecido como verdade. Júnior. Eu acho que mais conhecido como Júnior. Vulgo. Vai ter gente falando Almir. Almir. Ou então Ou Júnior, então né? Ou Júnior. Júnior. Júnior? Eu vou ficar assim, meu tem Deus. gente que quando eu falo Júnior, é Júnior? Almir Júnior. Amém. Amém. Pastor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, né? Assim, eu não cresci na Maranata, né? Eu me tornei Maranata, né? Então, assim, para mim foi uma surpresa, né? Uma bela surpresa, porque eu sou originário da Nova Vida. Você né? chegou na Maranata com quantos anos? Eu cheguei na Maranata com 21 anos. 21 aninhos. Já era Né? feito. Eu já tinha uma dinâmica em igreja, né? E aí, aos 21 anos, eu vim da Nova Vida para Maranata. Tá certo. Né? Mas não estamos começando ainda. Calma. Só Na introdução. Isso. Natália já tivemos o prazer de conhecê-la. Maranata, eu era pequena ainda, pelo Carlinhos e Jaqueline. Carlinhos né? já esteve aqui, pô. Que Foi são... sensacional a conversa. Carlinhos. Ela é prima da minha mãe e ela que trouxe o evangelho para mim, né? Para minha vida. E aí ela sempre me levava aos cultos infantil. Vai ter Isso uma reunião aonde? assim. Lá em Vila Isabel? Lá em Vila Isabel ainda. Lá não, aqui, em Vila Isabel. E ela, no batismo do Bernardo, minha mãe aceitou Jesus, né, do filhinho dela. E na adolescência ela passava a pagar os meus retiros. Olha aí. Ah, que legal. Então, Bola meu aniversário campeã. em fevereiro, então ela me dava de presente um carnaval. Para eu não ficar no mundo, estrategicamente, Legal. me abençoava dessa forma. Aí a tática Olha aí, aí, que ó. tia, hein? tática, que Que tia. tática, hein, mano? Madrinha, mãe, ela foi uma referência muito forte para minha vida. Que legal. Que Tem bênção, sido. não? Olha aí, testemunho maravilhoso, Tem sido. não é? Tem sido, né? Graças a Deus. Encontro pessoal com Deus, você já está contando a sua história, já começou. Que foi nesse momento especial quando de eu era relacionamento com a sua tia. Sim. Diz o nome dela de novo. Jaqueline Fernandes. Jaqueline Fernandes, Tia minha Jaqueline. esposa. Foi, Tia Jaqueline, a famosa tia Isso. Jaqueline. Todo mundo conhece ela como tia Jaqueline, pouquinho, pelo menos todo mundo da minha idade. É um pouquinho antes disso, porque a família da minha mãe é do Sul e todos são... A maioria é cristão, né? Evangélico. E a minha prima, filha do tio Paulo, que você conheceu, que deu um testemunho uma vez na Maranata, ela falando do plano da salvação no quarto com a minha avó, e eu fui batizada com o Espírito Santo. Uau. É mesmo? E isso marcou muito. Então, assim, eu acho que isso me selou até hoje. Então, toda vez que eu tentava fugir, eu lembrava. O batismo com o Espírito Santo veio antes da sua conversão? Da minha conversão. Olha que Caramba, coisa que interessante. curioso. Foi um né? selo mesmo, assim. Deus não, as ordens Sim, não alteram o produto final. Isso aí. Não é verdade? Isso aí. Mas Caramba, como é essa eu nunca interessante. tinha visto. E aí eu tive um renovo Que legal, num cara. retiro jovem com o senhor, que fez o apelo para ter lá o batismo com o Espírito Santo. E eu lembrei lá atrás, eu falei, Senhor, quero de novo. Quero experimentar isso de novo, mas com mais maturidade. E foi logo depois do meu batismo. Teve esse retiro, e aí eu fui novamente, e aí daqui para frente, realmente... Mas conta um pouco mais de detalhes sobre esse conhecimento de Deus que você teve através da Jaqueline, sua tia. Primeiro, ela devia ser uma tia muito legal, né? Primeiro, testemunho mesmo. Minha mãe, ela era mãe solteira. Ela foi mãe de 3 filhos, solteira, no Rio de Janeiro.
E ela sempre teve ali a casa da Dinda Jaqueline, eu chamo de Dinda, um lugar de abrigo, né, de palavra, de oração. Então, ela sempre esteve na nossa vida, trazendo o evangelho. E como a minha mãe tinha que trabalhar muito, minha mãe deixava cada filho na casa de um padrinho, digamos assim, né? Sim. E no meu caso, a minha madrinha era a Jaqueline. Então, por diversas vezes, ela assumiu o papel de mãe, né? Quando a minha mãe não podia estar presente. E, em termos do evangelho, foi através de mim. E aí eu frutifiquei para minha mãe. E minha mãe veio aceitar Jesus depois já do meu batismo, já ter a certeza, assim, né? Ela aceitou Jesus no batismo do Bernardo, mas ela só deu sequência depois que eu casei, tive filho. Ela teve essa necessidade de estar mesmo na igreja. Presente, ser ali membro e estar assídua, e, enfim. Só que não deu tempo de batismo, né? Ela não chegou a batizar, mas ela era batizada com o Espírito Santo também. Como é que foi esse encontro com o Espírito Santo? No seu caso especificamente? Olha, pastor, Na verdade, a Jaqueline estava pregando o evangelho para sua mãe, é isso? Não, Não, a prima. durante a vida. Durante a minha vida. A minha prima, quando eu tinha 6 anos... ela tinha 6, eu tinha 10. E a gente, no quarto da minha avó sempre falava de Jesus pra gente. E sempre orava por nós. E os primos ficavam conversando ali, né? Sim. E a minha priminha pequenininha falou, vem cá, vou contar o plano da salvação para vocês. E contou o plano da salvação. E quando a minha avó foi orar antes da gente dormir, alguns netos foram tomados pelo Espírito Santo e eu fui uma delas. Caramba. Como é que foi isso? Foi uma alegria? Não, eu lembro que eu era muito nova, então era estranho, porque a mesma sensação que o meu filho teve, que ele fica assim, mãe, eu fui ou não fui? Sabe aquela questão sim, assim? Sim. E eu ficava assim, vó, minha boca não para de... E minha avó só falava, abre a boca, abre a boca, abre a boca. É bem retetezona, assim, né? Assembleiana. E aí eu lembro que foi. E a gente dormiu, no dia seguinte nada aconteceu, né? Nada aconteceu, vida normal, vida que segue. E os anos foram se passando e sempre que eu tentava sair da presença de Deus, eu deitava no travesseiro e falava, não, eu sei para onde eu tenho que ir. E aí eu voltava. E foi esse processo, assim. Quando eu cheguei na Maranata, no Meia, eu lembro que era o senhor que estava lá na época. 2005, e 2006. foi quem me discipulou, me deu um livro para ler, Uma Vida com Propósito. E foi muito claro comigo, assim, que só tinham 2 caminhos e que era joio e trigo. E eu gravei aquilo com muita força. E aí o Senhor veio me pulindo, né? Mas muito pela vida dos seus pais, assim. Glória a Deus. Foi assim, foi um divisor de águas. E eu comecei a entender a paternidade de Deus no meu batismo, no processo ali do meu batismo. Porque eu não tinha pai. Não teve a figura. E eu não tive. E aí, vendo Deus como pai, eu comecei a entender que, independente de eu não ter um pai, né, eu tinha Deus como meu pai. E aí, a vida vai seguindo e Deus me abençoou com um pai de verdade, né, com 15, 16, 17 anos. Minha mãe casou novamente. E aí, eu fui ser cuidada como filha, como somente filha, sem ser irmã mais velha, responsável pela casa, para a mãe poder trabalhar. E aí Deus me deu esse presente da paternidade física na Terra. Legal. E os 2 já partiram. Sim. Mas foi algo assim que só Deus mesmo, assim. Eu fui liberta, fui transformada, tenho sido moldada. A cada dia que passa, independente das situações negativas que acontecem, né? A gente consegue ver o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Amém. É muito... São os marcos, né? Sim. Porque são marcos muito grandes na vida da pessoa, que vem o dia da tribulação, vem os desafios, vem o dia que você chora, que você às vezes pensa, cara, o que vai acontecer? O que vai ser de mim agora? Eu não sei o que vai acontecer, mas aí você começa a lembrar dos marcos que teve na sua vida e que aquilo te coloca de novo no ponto de fé, né? Eu não sei o que vai acontecer. Mas ele está comigo. Deus estava comigo lá, ele vai estar comigo hoje de novo e vai dar certo amanhã e assim continua. A fé não livrou a gente das dificuldades, mas deu coragem para a gente poder enfrentá-las. Né? Então, assim, isso é bem nítido e eu acompanhando esse processo desde quando nós namoramos, noivamos e casamos. Então, assim, tem sido bem desafiador, gratificante, mas muito importante e eu acho que é bem isso mesmo, entendeu?
Mas, Júlio, tu não... Como é que era? Tu não veio... Tu não tá na Maranata a vida toda, você veio da Nova Vida. Eu vim na Nova Vida. Como é que era a sua vida, seus pais? Você nasceu aonde? Você é do Rio? Você é da onde do Sim. Rio? Vamos Fala lá. aí. Fazer um breve resumo. É, isso. Você tem irmão? Eu sou tem criado, irmã? eu sou filho único, sou criado, né? Fui criado aqui no Rio, mas eu passei minha adolescência em Barra do Piraí, né? Então legal. tem até uma ligação com Maranata. a Maranata sem saber, né? Porque o pastor Paulo, Por causa né? da origem. Teve uma... Sei porquê, e o curioso é que eu comecei a... Meu pai insistiu muito para que eu fosse para uma aula de piano, de teclado naquela época, né? Diferente de hoje, que nós temos aí YouTube, aplicativo. Era o professor presencial. Então, assim, foi muito importante essa insistência dele, né? E, curiosamente, tinha o cassete, tinha o LP. Uhum. E a minha mãe, as minhas tias, a minha mãe, elas sempre foram, assim, fã. Sabe o que é fã? De quem? De quem? Tiete, pastor Paulo. Tiete do pastor Paulo. Ela era o Tiete do Pastor Paulo. Cara, Fã do Paulo Brito. então, assim... Era Pedro e João E direto. eu, né, assim, Almir, você estava falando que com 8, 9 anos você escutava, você tinha, assim, um prazer de escutar. Eu gostava mesmo, né? Tanto que a minha mãe, os meus pais, né, sempre trabalharam fora. Minha mãe viajava muito. Então, assim, final de semana era o dia para fazer compra, para arrumar casa, para ajudar e tudo mais. E aí ao som de Paulo Brito. Entendeu? Então, assim, cara, Inacreditável. cara, muito, muito. Então, assim, pra mim. Coisa linda. E aí eu tive essa criação, né? Os meus pais, eles ali. Meu pai era pastor, né? Meu pai é pastor. Minha mãe sempre acompanhando ele. Então, eu já tinha esse... Não é um peso, mas é uma responsabilidade já muito cedo, né? Por ser filho de pastor também, né? Mas... e eu também sempre fiquei pensando muito sobre não estar associado a ser filho de pastor, mas eu ter o meu encontro com Jesus, ter as minhas experiências com ele, independente dos pais terem me... iniciado ali dentro da igreja, né, com os princípios e tudo mais. Então, Barra do Piraí, eu fui criado no Evangelho, tive as minhas experiências, comecei ali muito cedo a aprender a tocar música, já fui pro piano muito cedo, já comecei também a ter muitos compromissos já também muito cedo, né, questões de ensaios e tudo mais, né, então foi muito importante. É importante para qualquer família que tenha filhos investir o seu tempo, investir neles, né? Para que eles não sejam somente... Também eu vejo não tratar a igreja como se fosse um clube, né? Mas assim, dar essa importância e mostrar para eles qual é a verdadeira importância de estarmos aqui, de dar esse sentido para eles. O que é a pequeno. comunhão, né? O que é a comunhão, que é tudo isso que é muito mais importante que somente frequentarmos um lugar, né? Então, assim, para mim foi muito importante e eu tive essa bênção de ter essa oportunidade, né? E aí depois eu vim para o Rio, acho que no ensino médio, acabou o ensino médio, eu acabei retornando para o Rio de Janeiro e aí eu fui para Nova Vida, aqui do Meyer, né? E ali eu fiquei um tempo e até que tinha uns encontros dos pastores com as igrejas do Meyer. E aí teve uma oportunidade de termos era o pastor Ari que estava no Meyer. E nós tivemos um grande encontro com campeonatos. E eu acho que teve até Foi um café da manhã que o café senhor da manhã. fazia Teve no um bairro evento do muito Meyer, grande. com os pastores das igrejas Isso. do Meyer. Que legal. E era e muito aí bom, a cara. juventude acabou se unindo com as outras igrejas também por Sim. conta desses cafés da manhã, os pastores. Os líderes. Os líderes e a juventude. Aí, a juventude. Acabou e aí juntando num ali desses Meyer. encontros de juventude, o DJ Alpiche na época, eu Foi o acho, dia né? isso. E a Maranata foi com a Nova Vida, tinha uma Batista do DJ Lee, Alpiche se eu era não me engano. era um DJ Era um gospel. DJ gospel, não isso, sei nem se ele era continua ele sendo, né? Continua. Não acompanho. Ele era de São Paulo. Entendi. Né? Mas eu lembro que fizeram esse movimento num clube, e aí fizeram a partida de futebol, eles jogavam bola. Jogava. Foi lá que teve aquele campeonato? Joga, né? Aquele?
Que a gente criou Foi um time chamado aquele- Flaranata. Foi esse? Foi esse mesmo, cara. Tu Foi chegou na esse final? mesmo. Eu acho que nós jogamos contra, eu acho. Na final, eu sei que Mas foi muito maneiro. a gente criou o Flaranata. Posso explicar rapidão? Flaranata. Não, Foi sensacional. A gente fez esse campeonato entre as igrejas. E aí, a gente não sabia que nome dar pro time de jovens da Maranata. Eu era goleiro do time. Aí, só que o time era muito bom, cara. Muito bom o time da Maranata do Meia, porque tinha uma galera muito top. Rafael, irmão Acho que dele. o PH, PH Davi. jogava pra caramba. Davi Maganha. O Eric. Pô, a base do Uma time era boa, muito absurda. Então, eu era o goleiro do time. Aí a gente, cara, qual o nome? A gente não sabe que nome dá no time. E todo mundo tinha camisa do Flamengo, mas tinha um monte de vascaíno, botafoguense no time, Botafoguense, tricolor. Só que, cara, tinha muitas camisas do Flamengo. A gente falou, cara, a gente não tem uniforme, não tem dinheiro, a gente é ferrado, a gente não tem grana pra comprar é uniforme. jovem. Tudo jovem. Tudo jovem, adolescente, pô, vamos usar as camisas do Flamengo. A gente foi jogar o campeonato com a camisa do Sim, Flamengo, todo sim, mundo. Aí a gente inventou o nome Flaranata, Cara, mas foi a gente muito foi bom, campeão, cara. Sim, em cima da nova vida. E nessa Em época... cima da nova vida, nos Em pênaltis, cima da cara. nova Foi, vida. foi Cara, épico aquele jogo. E engraçado que foi justamente nessa época que eu tive aquele estalo, tipo assim, cara, vou visitar a Maranata, né? Porque eu já ia jogar, às vezes, tinha um futebol, Futebolzinho segunda e quarta. Pô, aí tinha um clássico. amigo meu que chamava, eu falei, cara, acho que eu vou lá Maneiraço. sim. Mas o detalhe é que a Fui gente não, conhecendo as não se pessoas, conhecia. só que a gente não se conhecia. A gente não se conhecia. Ela na época, ela tinha um amigo nosso em comum. Ele era da Nova Vida, guitarrista lá e tal. E aí, eles eram vizinhos de porta. Minha cozinha com a cozinha Né? dele. Vizinhos de porta, cara. Então, assim, o nosso, vamos dizer assim, o nosso primeiro encontro foi nesse vizinho de porta, que era um amigo, Eu te que conheci é no meu futebol, amigo, cara. entendeu? Eu conheci ele jogando bola na segunda-feira lá e na Sim, quarta. sim, sim. E eu lembro que eu aprendi o nome dele por culpa do Anderson. Ah, sim, O famoso. cara, Famosíssimo. ele é maneiríssimo. O Anderson é muito Figuraça. maneiro, figuraça. Mas também é o cara mais chato do planeta. Porque ele ficava pra ele, Almir, Sim, Almir. sim. Cara, ele ficava Perturbando. Eu falei, Ele caraca, é Anderson, esse deixa eu esse cara é uma figura, gente. Esse cara O Anderson é muito maluco, gente boa, muito hein? bom. Mas nessa Irmãozão, época a gente já irmãozão tava ele. junto, eu não lembro. Na época do futebol na Maranata específica, eu não Não, lembro. não, a gente não, nós não estávamos ainda juntos, Não lembro. Não Acho que lembro. foi Tem muito tempo. eu acho que foi um ano e pouquinho O depois. Anderson era líder de adolescente na época. Sim. Cara, era o meu líder lá, ele era mó figura. Figuraça, cara. figuraça. Muito maneiro. Saudade E aí- do Anderson. Beijo, Anderson. Beijo, Anderson. Almir. Almir. Cara, então, assim, foi muito legal. Mas foi um período muito bom, assim. Foi maneiro mesmo. Foi muito maneiro, gente. Foi muito legal eu chegar ao pastor ali e falar que estava namorando com um membro que não era da igreja. Teve isso. Teve esse Teve esse processo. processo, foi engraçado, porque... Cara, a gente precisa chamar... Desculpa. Precisa chamar o Anderson, a O esposa. Anderson, pra vir pô, aqui. Cara, com Raquel certeza. e Anderson. Ó, que pô, história. Testemunha. Que testemunha, que Eles história. E eles têm um testemunho bem sensacionais. forte também. Foi engraçado, porque a primeira pergunta do seu pai, além, né, das intenções, claro, né? Mas ele descobriu que eu tocava teclado, né? Não, mas isso já foi no Cara. gabinete. Isso já foi no gabinete. Sim, Eu foi no cheguei gabinete. para dar notícia que eu estava mas- namorando uma pessoa que não era da Maranata. sim. E aí eu lembro que o senhor olhou bem no fundo do meu olho e falou assim, eu quero conhecer esse menino essa semana. Segunda-feira, Isso. meu gabinete, Tipo por isso, favor. então. Tipo Cara, assim, ó, que nem domingo, pai, né, tipo cara? Pra pai. ontem. Mas foi pra ontem, Mas cara. foi muito rápido, né? Foi pra ontem. E aí nós marcamos e no gabinete aí o Júnior abriu a boca e disse que era tecladista. Então daqui você não sai mais. Selou, entendeu? Cara, e foi isso que Você aconteceu, não era cara. Maranata, a partir de hoje você era, ok? Porque nós fizemos... nós não chegamos a fazer o curso completo de noivos, né? Eliane e Júlio, acho que foi completo. Foi completo, né? Foi. Aí nós tivemos uma conversa com o pastor Ari Foi. e de lá foi... Não, a conversa do pastor Tia ele foi Eliane e tio antes. Júlio tiveram aqui há 2, 3 Eles- semanas eu atrás. vi. Nossa, eles foram muito importantes Muito, nesse muito, começo. cara. Muito Eles têm importante. uma base, assim, Eles são fantástica, sensacionais. cara. Fantástica. Eles são pessoas, Uma coisa que eu não me irmãos arrependi foi maravilhosos. ter feito o curso com Façam, eles antes de casar. façam. Foi É muito importante. Eles são muito bons. Muito bons. E aí eu acho que desse período com pastoria... Teve esse gabinete na segunda, apresentei como meu namorado, mas foi coisa muito superficial. E aí a gente já quis noivar, foi tudo muito Passou rápido. 8 meses, 6 meses a gente nós casou. né? noivamos e depois, em fevereiro de 2009, nós casamos. E aí foi quando eu já, depois que o pastor
fez essa, assim, Convocação. essa convocação. Exato. Ele Então, fez o nosso casamento, Tranquilo né? convite. Na verdade, eu chamei ele para fazer o nosso casamento, junto com alguns outros pastores da Nova Vida, para ficar aquela coisa bonitinha ali, né? Todo mundo junto, Honrar, né? honrar, tem que que é muito honrar. importante, né? E aí, cara, depois nós não tivemos Né. alguns outros processos, mas Aí ele foi foi pra a- Maranata de vez mesmo. foi a partir de 2008, finalzinho de 2008, Pra 2009, 2009. que a minha história que a minha história na Maranata começou. Muito bom. Legal. Eu não sei se, assim, acho que é o único casal que teve a lua de mel na casa do pastor. Tivemos. E vamos botar uma... Tem que explicar isso Tem direito. que explicar isso um pouquinho. Porque Não até deixa no ar, foi tão presente a Nós figura fomos do abençoados pastor com- Ari, com a pastora Isabel na minha vida, foi algo tão real, assim, de cuidado de Deus, que eu não sabia o que fazer na lua de mel, né? A gente não tinha pensado em festa. Vocês iam pra A qualquer gente lugar. queria fazer um casamento queria básico, fazer que coisa nem simples, cara. A Gabriel gente não queria muita- pensou em fazer. Gabriel casou alguns meses depois da gente, né? Sim. E aí era um coquetel só que a gente queria fazer, com um bolinho. E os Nada nossos muito- pais decidiram fazer festa. E a gente Que bom, foi legal. Foi bom, mas Foi muito assim, maneiro também. para mim, o culto foi muito mais importante. A pregação do pastor Ari, mesmo tensa, sabendo que depois a lua de mel seria na casa deles, né? Um adendo. Mas foi um culto a Deus o nosso casamento. Assim, Foi um culto a Deus, né? de lá pra cá, hoje, assim, além de fazer alguns casamentos tocando, indo, né? O nosso casamento foi diferente, assim. Foi um casamento, mas foi, assim, foi um culto mesmo. Sim. Só faltou apelo. só faltou apelo. Só faltou sim, apelo, pastor. sério. Então, assim, foi muito importante aquele marco ali, o início de tudo. A nossa vida dois foi muito importante, mas foi muito diferente. Então, E realmente um marco de, tipo, quando você pensa em titubear, você volta lá na pregação. isso. Isso aí, justamente. Explica aí, porque assim, pode ter gente pensando que eles passaram a lua de mel no apartamento do Meia, lá no... Na época nós tínhamos uma casinha de vila lá em Rio das Ostras. Isso. Muito bom, gente. E aí aconteceu, a gente sabia que vocês não tinham A gente não tinha A pensado gente não nisso. planejamos nada. para vocês irem e tal, e aí a gente ofereceu. Não, e levaram. O pastor Isabel Nos levaram, fez toda nos aquela buscaram, preparação. nos levaram. Cara, sabe? foi maneiro. Foi muito fofo. Muito bom. Maneiro. Curtimos a Eu viagem, nem ok? lembrava disso mais. É que Carinha faz tanto dele. tempo. 17 anos, né, pastor? Então, 17 anos. A gente mesmo que levou? Vocês Foi. levaram. Vocês Nós que fomos levaram. comendo olha, eu nunca dentro cheguei do tão carro. rápido em Rio das Ostras, cara. E a gente chegou super Cara, rápido. muito rápido. Foi no mesmo dia do casamento? Foi. Vocês Na levaram mesma ele lá e noite. voltaram. Sim. Cara, mas é longe, cara. Cara, eu é sei, longe. 200, mas nós chegamos Então, muito são rápido. coisas que só o Senhor explica. É. Não tem. Eu, humanamente pensando hoje, como que essa logística foi feita, eu não sei, porque deu tempo da gente esperar Lucas chegar. Deu certo, deu tudo certo. E deu tudo certo. E a pastora Isabel decorou o carro, decorou a casa, o quarto. Eu acho foi que algo eu fiquei assim, sabendo disso. Minha mãe mandou vocês esperarem no carro, Sim, ela foi lá cara. dentro, Ela Teve passou todo um uns 10 processo. minutinhos arrumando tudo e falou, agora entre. Teve todo um processo, cara. Foi Que muito legal. bom, cara. Foi muito bom. É engraçado a gente contar, mas Legal, assim, pô, maneiro. mas foi muito maneiro. Maneiro Foi muito pra bom. caramba. Depois vocês voltaram sozinhos, né? Voltamos Depois sozinhos. nós voltamos sozinhos. deu tudo É, certo, é o mínimo, né? Sim, sim. Eu não me lembro de nada disso. Mas foi muito bom, gente. Foi diferente, mas foi muito bom. Mas que bom que Deus legal. abençoou vocês. Sim. A gente fica feliz, né? Graças a Deus, deu por tudo isso. certo. E aí vocês casados Sim, já começaram a viver uma vida a dois sim. e seus familiares também, seus pais eram pessoas muito queridas, né? E vocês desenvolveram uma vida cristã Sim. na igreja, de relacionamentos, e depois vocês enfrentaram dificuldade com a separação dos pais de vocês, e enfim, teve um momento difícil, não? Não, separação. Não, a separação não foi entendi. antes. Não. Não, meus pais não se. Não, na Não. verdade, meus pais se separaram, eu era pequena ainda, na Isso, infância. Isso. Os deles são. Do Júnior é casado até hoje. É. A situação difícil que a gente enfrentou foi num período grande, né, de desemprego. Desemprego. Do Júnior um pouco antes da pandemia, Sim. né?
que nós passamos um aperto bem grande financeiro, mesmo com os pais vivos, a gente não quis depender deles, né? Não por orgulho, mas porque a gente já tinha casado. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda, mas a gente até tinha um pouco de vergonha de contar a situação para eles, né? Minha mãe sempre foi muito mais presente, sempre ajudou muito, mas a igreja, né, do Meyer nesse período nos ajudou muito, assim, para a gente levantar. Os pastores também, pastor Davi Silveira, pastor Rômulo, o senhor, né? Você passou um período eu até lembro, longo, né, foi um desempregado. período longo, foi uns 4 anos, né, amor? Sim, foi um período assim, que eu não tinha emprego fixo, né? Fixo, a gente mas fazia eu tudo. tinha trabalhos, mas não estava sem carteira assinada. E aí foi um processo assim, que muitas coisas boas aconteceram apesar da luta, né? Tu atravessou um desertão, né? Eu consegui me formar na faculdade, né? Eu consegui me formar no meu curso técnico. Então, assim, eu tava ali Não foi construindo... um período que tu ficou parado. Não fiquei Não. parado e assim, e é uma coisa que o próprio... A Natália falou muito da Jaqueline, né, também. Mas eu sempre tive o Carlinhos, né? Como uma pessoa assim muito... Além dele ser inteligentíssimo, É, verdade. é um cara assim que... Ele tem aquele jeito dele muito engraçado, mas assim, ele sempre falou, meu filho estuda. Meu filho estuda. Estuda que as portas vão se abrir, mas faça a sua parte, né? Então ele sempre nos incentivou a estudar e a melhorar, né? E independente da minha situação com um trabalho fixo, eu sempre tive isso como a minha meta. Cara, eu continuo estudando, dando o seu melhor, descobrindo outras questões, outras funções, que em algum momento Deus não, como a Natália acabou de falar também, não faltou nada. Nossos pais nos ajudaram com o que podia e que foi assim, com o que era necessário, até mesmo por causa dos netos, né? Sim, sim. Mas assim, essa ajuda é uma ajuda pra gente se manter, né? Não tinha um luxo, Lógico. não é sobre luxo, é sobre o básico, Mas né? eu achei importante. Mas Manter é aquele muito- 0 a 0. justamente. Não ficar Então, assim, perdendo o jogo. não Eu dava, achei não tinha muito como, importante entendeu? esse período, o que os pastores fizeram, assim, né? A pastoraria, a gente tinha uma ideia, a pastoraria, não, vamos comprar um carrinho de picolé. Eu tinha outra ideia, Sim, não, é, eu tenho um freezer sobrando. Sim. Então, assim, a gente teve essa ajuda de, tipo, não cair. Apoio, né? Sabe? Tipo, Justamente. não desiste. Não desiste. E sem Teve a vergonha, ideia, tá? faz. Se vai dar certo, se não vai Não dar certo, tinha vocês tempo para ter tentaram. vergonha, gente. Gente, não tem tempo. Quando você precisa, não tem tempo para ter vergonha. Porque, assim, isso nos molda, né? Isso forja o Total. nosso caráter. Total. E com certeza Deus Fortalece também como casal. nos vê nesses momentos. Que assim, não é só na parte boa. Eu quero ver como é que você se comporta quando as coisas não estão indo muito bem. Acho que esse que é o principal, sabe? Qual é o seu comportamento, qual é o seu pensamento, qual é a sua dinâmica daqui para frente. Então, assim, ter o apoio dos pastores, ter o apoio da igreja, né? Então, assim, seja presente com a sua igreja local. Tem pessoas maravilhosas, tem pastores maravilhosos. Não é só contar com a ajuda da igreja, mas é você ser alguém que faz parte da família. Justamente. Porque essa ação de ajuda, seja ela física, espiritual, né, emocional, elas acontecem naturalmente Justamente. quando você está inserido dentro de um processo. Sim. Né? Se permite Porque ser alguém que está pastoreado. junto da gente, a gente não vai deixar que essa pessoa viva situações difíceis e a gente ali perto vendo. Sim. Né? Então é muito importante esse Importantíssimo. inserir-se. Foi o caso de vocês, Sim. né? Já de muitos anos, estão totalmente inseridos no processo da igreja, ao nível que a igreja acompanha. Sim. Acompanha. Então, às vezes você nem precisa esboçar, falar. Mas o semblante já... A pessoa, né, os irmãos que estão perto, que estão é muito acompanhando de importante. perto, já aparecem com auxílio, com socorro. E foi o que aconteceu no caso de vocês. E mesmo a gente, num processo de rodízio, porque nós sempre tivemos rodízios. Né? Sim.
Então, sai um pastor e entra outro, você pensa que vai quebrar. Não. Não. Né? Depende quebra, muito do gente, nível aí- do pastoreio, assim, né? Não é? De você se permitir, né, Exatamente. ser pastoreado. Ou seja, Não em é só o nenhum pastor ser momento, pastor. mesmo com a troca Sim. de liderança da igreja, de pastores, houve uma quebra do pastoreio. Ou seja, Sim. eu saí, entrou Davi. Isso. E aí o Muda processo o pastor, continua. mas o pastoreio das O ovelhas pastoreio continua continua. igual, né? Assistindo de perto, acompanhando. Saiu o Davi, entra o Rômulo, da mesma forma. Então é interessante, né? Esse Sistema. que não houve nenhuma quebra de pastoreio, de acompanhamento. Pô, glória a Deus por isso. Isso não é bacana? Isso Eu acho é- isso isso interessante. Isso é muito né? importante, gente. E às vezes sem. E o único capaz de fazer essa liga, essa junção Essa costura. é o Espírito Santo. É o Espírito Só Santo. ele. Porque é o único, né? Porque Não são Só pessoas ele. totalmente diferentes. Totalmente São totalmente diferente. diferentes. Totalmente, né? Totalmente. Mas é aquele negócio, os pastores são diferentes, mas quem está atuando é o Espírito Santo, Sim. que é o É um mesmo. só, né? Gente, é um Então só. atua aqui, atua ali, atua igual para servir a igreja. Isso é muito Isso é interessante, muito, né? isso é muito importante. Isso é A muito bom. tempestade vem, mas a raiz é profunda e não quebra a árvore. Vem a tempestade, vem o que for. E a importância do Júnior ter aprendido a tocar um instrumento desde 7 anos de idade, porque isso nos sustentou durante muito tempo. As aulas de teclado foram a principal fonte de renda durante muito Foi um tempo. período que, legal. graças a Deus por isso, né? Então, assim, eu sempre incentivo os meus filhos, né? Vocês vão ter o que vocês vão ter as escolhas de vocês. Mas é importante a gente sempre saber um pouquinho além de outras coisas, sabe? É importante. É. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Uma A gente coisa que era um começou- hobby, que era uma paixão, Justamente. virou o seu ganha-pão. A gente Virou. começou o podcast, eu até apresentei vocês, né? Natália e Almir, mas é importante que a gente traga algumas informações interessantes. Né? Vocês são membros da nossa igreja, no seu caso há mais de 25 anos, no caso dele há mais de 17 anos. Né? Tem 2 filhos hoje, o Enzo, de 14, Verdade, a gente esqueceu de Minha fazer Sofia. isso. e a Sofia, 12. É que ela entrou direto no testemunho. É, dela. E a gente foi Aí a atrás. gente foi junto, verdade, verdade. Mas não tem problema. Sim. Né? Ela é hoje uma personal organizer. Isso. Né? E ele é um Profissional de TI. analista de TI, um profissional de TI, e músico, professor de música. Sim. Ou seja, você estava falando sobre o fato dele ter buscado Um conhecimento. um conhecimento à Sim. parte para servir a Deus, mas que acabou Em algum se momento transformando virou uma renda. no processo de ganha-pão. Justamente. Porque como você aprendeu a ser músico para louvar ao Senhor, mas na hora que faltou O o principal. principal, a sim. profissão, você acaba usando esse E Talento, pastor, essa habilidade. essa é. habilidade, E esse talento adquirido e eu para se consigo. sustentar e sustentar a sua família. Não, e o principal é até mesmo as aulas hoje em dia, eu não encaro como uma renda extra. Eu encaro como meu trabalho também. Porque, como a gente acabou de falar, em alguns momentos foi sim a renda principal. Principal, né? E com a dinâmica, com filhos crescendo, com contas, com O alimentação, boleto não para de chegar. não para, afinal. Então, assim, e que bom por isso. Agora, quando você está fazendo criando um meio de conhecimento como esse, você às vezes não imagina que mais tarde Para que aquilo ali vai ser base para a sustentação durante um tempo, quem sabe até a sua vida toda, se transformando numa profissão. Como é o caso de muitos músicos que nós conhecemos, que começaram Sim. tocando clarinete na igreja, Teclado, bumbo. violão. É que eu não levei a coisa, entendeu? Mas eu comecei como músico na igreja, na área de percussão. Depois eu era o contrabaixista da banda, tocava tuba. Então, é que O baixo no instrumento de sopro, né? é instrumento de sopro, exatamente. Então, eu era tocava tuba na banda da igreja. Só que depois eu não dei continuidade. Mas o seu irmão deu. Mas o meu irmão se transformou num Trompetista. Trompetista. inclusive se tornou o primeiro trompetista da orquestra De Brasília. de Brasília na época em que ele estava lá. Uau. Maneiro. Tocava muito. Maneiríssimo. Tocava muito trombone. Trombone ou trompete? Não, trombone. Trombone. Cara, difícil. Trombone de É vara. difícil, tá? Foi mal, eu errei. Trombonista. É.
E você não sabe. Você está investindo hoje e não sabe que isso pode se transformar em uma bênção pessoal. Exato. Não é verdade? Não, e a igreja tem essa capacidade de promover esse tipo de situação. Exatamente. Em Incentiva, várias né? áreas. Pô, o Anderson, nosso técnico de som, ele tem a sua formação de eletrônica e tal, mas, cara, ele teria total capacidade de trabalhar com som no meio secular. Sim. Sim. Total. Se acontecesse alguma coisa na carreira dele de técnico de eletrônica, ele tem o plano B. Tem. Ele tem. Sacou? O Beto Sim. o Beto Pô, o Beto é multi, cara. Ele dá Multi. aula de música. Sim. Por quê? Ele aprendeu a mesma coisa, igualzinho. Entendeu? Então, cara, a igreja, ela te dá uma capacidade de educação Sim. Absurdo. muito grande, cara. Mas isso não é legal? Na verdade, fantástico. Incrível, cara. Você começa servindo a Deus Sim. com um pouquinho que você tem, que às vezes, no meu caso, por exemplo, eu aprendi o mínimo de música, entendeu? E assim outros que começaram aprendendo música, como o seu caso. Sim. E hoje você é um senhor tecladista, por isso aí formação. É Isso aí muito foi- bom. Né? Não, o Eu Júnior é sou- um tá dos sendo, grandes tecladistas que a gente bondoso tem na como nossa sempre. igreja. Tá sendo bondoso como sempre, Então, pastor. eu estou querendo Não, aqui com verdade, esse podcast verdade. aproveitar e dar um alô Para os pais. para os pais. Cara, esse é Você- um baita de um alô. Você ter o plano B, levar o seu filho a ter uma Importantíssimo. carta na manga. É. Entendeu? Importantíssimo. Por quê? Porque se algo der errado naquilo que você gosta de fazer, da sua profissão, entendeu? Você não vai passar fome. Porque Justamente. você tem uma alternativa aqui Ter Sim, uma sim. Você alternativa. precisa. que é forte em você. Né? Ou seja, você não vai para as ruas pedir esmola. Exato. Você tem um Você tem planos B, você tem aproveitar plano a sua B. habilidade e seu eu fui talento. pra culinária. Aí. Natália foi né? pra culinária. Minha justamente. avó sempre me ensinaram a cozinhar, mas não de falar, né? Porque antigamente não se falava, faz isso. Era de olhar, senta aqui. Então, quando apertou, vamos pro cupcake, vamos pro bolo, vamos pra festa, vamos fazer evento, para não deixar Vamos peteca vender bolinho de cair. bacalhau. Casados viveram Vamos isso. vender, Vivemos isso. vamos vender bolinho de bacalhau. Vamos vender bolinho de bacalhau e Ah, isso tocou, e isso. Ou vai. seja, vocês, nesse período Bolinho de de casados, os bacalhau é primeiros bom anos de demais. casados de vocês foi Assim, não, colocar em não foi prática nem os uma primeiros, série não. de- Os primeiros Os foram muito primeiros, bons. pastor, Foram foi tranquilos. depois. Eu acho que até assim. Os 10 anos do Os Enzo? 14. Não. 7. Eu acho que até o ano de 2015 Sim. foi tudo muito ok, né? Fluindo normal. Normal. Tranquilo. Nessa época eu tava até no banco ainda. Você trabalhava né? no banco. Trabalhava no banco e tal. Mas aí de 2015 até ali 2018, 19, que o negócio ficou. Estreito. É, Aí porque veio a pandemia, né? também. Mas assim, antes da pandemia, né, eu tive esse processo, mas aquilo, né, sem fixo, mas com trabalhos. E eu sempre deixei até muito isso bem claro. Assim, a gente, por alguns momentos, né, Natália, a gente conversando com nossos filhos, sem poder passar muita realidade, mas ao mesmo tempo deixando eles, assim, bem conscientes, né? Porque, assim, criança, não é que criança não entende, mas a gente também tem que ter uma forma correta de falar para não, Sim. sabe, para não causar. Não gerar um trauma. Não gerar um Isso trauma, não- sabe? Mas excessivo. eles eram bem conscientes, olha, hoje dá, amanhã não dá. E Eu acho que tem tudo isso também. bem. Eles são muito conscientes para a idade deles. Sempre foram, né? Sempre foram. Sempre foram. Não sei se é porque a gente cria muito perto, né? A gente não terceiriza muito. E na palavra, né? Na Justamente. igreja. No culto Na doméstico, igreja. a importância Ele do culto doméstico. O Enzo tinha culto doméstico. E quando a gente deixa de fazer, coisas começam a dar errado. E quando a gente volta a fazer, coisas começam a dar certo. E a Sofia falou assim, não dá para parar. Né? Não dá para parar. E Enzo tinha 6 meses no Vocês carrinho. acham que essa geração de hoje, não cortando você, mas Sim. essa geração de hoje, ela tem essa capacidade de se virar nos 30, como se dizia antigamente, entendeu? Você ter alternativas dentro do seu leque de opções, que às vezes você, né? Sim. Porque no seu caso, por exemplo, você começou bem, Sim. né? Apesar de Estável, que você né? começou com desemprego, você falou no início, né? Quando você casou, você estava... Não. Quando eu casei, a gente estava estável, tava né? estável. A gente começamos no aluguel, né?
Depois demos até entrada no apartamento. Isso. Foi, Então foi, vocês um, estavam foi um período bem depois. Tava estáveis. tranquilo. Tranquilo. Começamos ok. A coisa veio... Depois dos 2 filhos, né? Depois veio um desemprego que até no período foi um período bem complicado. Situações que podem Sim. ocorrer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Foi porque ele perdeu o emprego em janeiro, digamos assim, de 2015. Quando foi agosto, a gente fez uma mudança para a região dos Lagos, para não ter que pagar aluguel no Rio. Sim, tivemos E um nós período. fomos para lá e recalculamos a rota. Bem, dentro do curso que ele tem, ele pode trabalhar embarcado. Eu posso trabalhar a partir de casa com doces, com bolos, enfim. Até a gente conseguir abrir alguma coisa, que a ideia da minha mãe era abrir uma fábrica de bolo por lá e a gente ficar por lá. Ele conseguiu um emprego por lá e a gente tocar a vida de lá. Já que a gente não gostava de ter que criar as crianças em cidade grande, né? Ok. Então, isso estava dentro de um projeto que, se desse certo, ok. Só que eu não contava que em outubro de 2015 eu ia perder minha mãe. Que o Senhor ia levar minha mãe. Esse plano... Esse plano, Deus não... Deus até tentou me avisar, porque um dia antes dela passar mal, eu tive um sonho que meu pai entrava em casa, ela não entrava. E eu olhava para a janela do quarto das crianças, assim, eu via uma luz muito forte. Eu abria a janela, minha mãe estava com uma toga branca, com um sorriso branco, e assim, aquela luz do sol, o meu olho não conseguia ver. É como se fosse a glória de Deus que os nossos olhos não conseguem ver. Você só sabia que era uma luz Só fortíssima. sabia que era algo assim. E aí, durante a madrugada, eu falei, Júnior, minha mãe tá aí, alguma coisa do tipo. Ele, não, você sonhou. Beleza, dormi. No dia seguinte, meu irmão me liga e fala, tá sentada? Quando fala tá sentada, é porque... né? Então, a mãe passou mal essa madrugada, ela está no hospital, só que não me falaram qual era o grau da situação. E aí eu lembro que Gabriel morava na rua do hospital e eu liguei desesperada para o Gabriel porque eu precisava ir para o Rio e precisava ficar perto do hospital por conta da minha mãe. E a Carol, não, pode ficar aqui, pode... Enfim, Gabriel que me recebeu, inclusive, no hospital, de tão nervosa que eu estava. Vocês estavam viajando, estavam de férias, e a primeira coisa que eu falei, eu preciso da sua mãe. Que elas eram amigas, eu preciso da sua mãe. Natália, calma, minha mãe está viajando. Falei, não, tudo bem, eu te encontro lá. E aí, daí em diante, foi uma avalanche na minha vida, né? Em termos de Todos os planos começaram a mudar rapidamente. O meu emocional acabou. Abriu um buraco, assim, que se o Senhor não... Porque o Senhor me deu o sonho dela na situação antes de acontecer, né? De ir para o hospital, ela estava passando mal nessa madrugada. Então, de uma certa forma, eu já sabia que ela não ia voltar. E durante o processo do coma dela no hospital, o Senhor ministrava ao meu coração até que Ele me deu um sonho do velório dela. E o sonho foi muito real. Foram com vocês. Vocês chegaram de viagem, vocês foram direto para o hospital, só deixaram as malas e foram para o hospital, fizeram o enterro dela. Eu vi essa questão, que quem eram os pastores que estariam... Tudo no sonho. Tudo isso no sonho. E aí, quando eu venho para a realidade, Deus fala muito comigo através de sonhos. E aí, quando eu venho para o real, no sonho ainda, eu subia com os meus 2 irmãos, que eu sou a mais velha, e a gente subia a escadaria do velório, falando o versículo, ser forte e corajoso, não teme, não se espante. Josué. E foi Josué 1:9, que foi um dos versículos que o Senhor falou no velório. Um deles, né? Falou várias coisas que eu não consigo lembrar. E daí em diante me abriu um buraco de começar a tratar o meu interior, né? Digamos assim. Eu passei a ter crises de pânico, então a pastora Isabel foi a primeira psicóloga que começou a tratar comigo. Depois disso não teve jeito, porque a gente tem um laço muito forte, né? De amizade, de tipo mãe e filha, assim, esse carinho. E aí eu fiquei um tempo sem, fui para medicação, pirei, gente, eu pirei, né? Eu fiquei irreconhecível, assim. Eu engordei muito com os remédios, eu fiquei totalmente fora de mim. E isso tudo na igreja, tá, gente? Servindo, liderando, nunca deixando o ministério. Isso que é muito louco. Porque a primeira coisa que a gente pensa fazer é abandonar o barco, né? E a gente não largou nada, né? A gente não soltou a mão um do outro. E eu fiquei totalmente irreconhecível ao ponto de desistir do meu casamento, não por ele, por mim, por não estar dando conta de. Então, por diversas vezes, eu comecei a falar em separação. Caramba. Sendo que... Porque eu não dava conta.
Tudo uma questão emocional de Tudo uma questão não consigo emocional. sair desse E quarto aí, escuro. Sim. E aí, graças a Deus, eu consegui sair. Hoje, se eu Amém. precisar tomar medicação, eu tomo, mas graças a Deus eu não preciso, já recebi alta. Mantenho com a terapia, mas assim, gente, nada substitui o Espírito Santo, nada substitui a presença de Deus na vida. A pastora Claudete sempre fala muito sobre chamar ele de seu melhor amigo, né? De contar com ele, com mais ninguém. Não vai ter psicólogo que vai suprir o lugar dele na nossa vida. E é isso que tem acontecido até aqui, assim. Então, as crises diminuíram, a depressão, ela oscila ainda, mas muito por conta de diagnóstico, enfim, de tratamento, que é uma coisa contínua. Independente de remédio, o TCC, né, terapia comportamental, para mim, eu não posso largar. Os remédios eu recebo alta, toma quando tem uma crise ou outra, mas esse tratamento de ter acompanhamento é muito importante. E a igreja, num todo, ela é o grande diferencial, porque aqui a gente pode se machucar, mas a gente se cura. A gente briga, mas a gente pede perdão. A gente libera perdão. Então, assim, não é uma coisa rasa, que acontece um problema e a gente sai da igreja e fala mal da igreja. Se esconde. E se esconde, Somente. e entra numa caverna. Não, a gente optou em estar na igreja, em continuar. Onde a gente errou? A gente errou aqui, aqui, aqui. Então, a gente vai chamar as pessoas com quem a gente errou e a gente vai consertar e a gente vai seguir. Porque no momento que a gente mais precisou, não foi a família, não foram os parentes, foram a igreja. Foram os irmãos em Cristo. Entende? Então, essa é a nossa base, E aí assim, não né? dá para abrir mão Não consigo. de pessoas que andam com a gente perto e na hora da dor você tem que, ou na hora do problema, você tem que Não- tentar é. solucionar esse problema e continuar andando junto. Sim. Não só na Infelizmente- alegria, né? Infelizmente, nem todo mundo age assim, né? E acabam abrindo mão do melhor, que é o convívio. Porque a igreja é como diz o texto, né? Ferro afiando ferro. É verdade. Não é verdade? Mas é para o crescimento, Mas né, a pastor? gente acaba criando maturidade, Sim. desenvolvendo e se amando, né? Em Cristo Jesus, tendo paciência um com o outro. E a gente continua caminhando. É isso aí. Amém. E graças a Deus que os problemas e as dificuldades não destruíram, né? Sim. Vocês não desistiram de vocês um do outro. Eu pensei por diversas vezes, mas é muito mais pelo emocional, por não dar conta da situação, né? Nem de mim, que dirá de mais 3 pessoas. Chegou a né? dizer isso para ele? O quê? Desse Que queria. seu pensamento? É? Sim, e logo depois ele passou até a ter crise de ansiedade, inclusive. Mas isso também foi tratado, tratado entre a gente. E se não fosse o Júnior também na minha vida, a importância de serem 2, né? A O cordão de- importância cordão de 3 o cordão de dobras, 3. O Que isso- cordão de 3 dobras Que é mais foi uma resistente. coisa Muito mais que foi resistente. muito falada no nosso casamento, né? Né? O senhor falou muito sobre isso na cerimônia. E a gente traz para o dia a dia, né? Eu vejo que essas dificuldades, principalmente a questão da perda da sua mãe, por exemplo, isso iria acontecer. Né? Agora, eu acredito que o fato de vocês estarem juntos, Sim, com alguma dificuldade, mesmo com algumas outras dificuldades, coisas, coisas faz da vida, né? toda a diferença. Então, assim, eu vejo que o casamento de vocês foi também a Afiado. proteção de Deus para te trazer de volta. Imagina você passar isso tudo sem Júnior, Eu sem seus imagino. filhos, porque eles não existiriam. Não, eu falo muito nessa sobre cena, isso. né? Imagina. Então, assim, existem certas dificuldades. Cara, vai ter um dia que eu vou me despedir dele. Mas eu vou ter a Jéssica comigo. Ainda tem pessoas Cara, precisando da é gente. totalmente diferente. Então, assim, o casamento, quando ele é vivido em Cristo, a gente não sabe o que a gente vai viver no futuro. Mas tem coisas, cara, que vão acontecer. Entendeu? Meu pai é mais velho que eu, cara.
Se eu não atravessar a rua errada e um ônibus me pegar, o natural é ele morrer primeiro. É isso aí. Entendeu? Minha mãe, cara, eu vou ficar muito triste quando isso acontecer. Não sou eu, um monte de gente, né? Esses certeza. dois são pais de um monte de gente. Você divide ele com muitas pessoas. Isso um dia vai acontecer. Quase aconteceu esses Nossa. dias eu aí. sei. Quase Minha aconteceu. ansiedade ficou lá. Cara, a gente ficou desesperado, mas é aquele negócio. A gente fica triste, a gente vai chorar, o dia que isso acontecer, vai. Mas, cara, eu sei pra onde meu pai tá indo. Entendeu? Eu tenho que guardar a minha fé pra eu poder encontrar com ele. É isso É aí. isso. Entendeu? Vai chegar o dia que o nosso querido pastor Paulo Brito não vai estar aqui mais. Cara, a gente ama muito o pastor Paulo Brito. Mas vai chegar o dia que a gente vai receber a notícia, gente. O pastor Paulo Brito morreu essa noite. Como ele falou do pastor Wildo, que morreu dormindo. Pode ser que um dia a gente receba uma notícia, o pastor Paulo Brito morreu dormindo. E a gente vai chorar pra caramba. É verdade. Mas a gente vai também ter a fé e a esperança de, cara, a gente vai encontrar ele de novo. Eu vou escutar ele cantando lá no céu, cara. Entendeu? E assim, a igreja é o catalisador, acaba sendo o catalisador para fazer com que a gente passe por essas situações que são inevitáveis, cara. Entendeu? Da vida. Para que a gente ultrapasse isso em Cristo Jesus, né? Porque assim, essas pessoas, esses irmãos que ajudaram vocês, que foram alicerce para vocês, cara, eles só foram alicerce e ajudaram vocês por causa de Cristo. Verdade. Eles não são bons, maravilhosos, eles não são cheios de amor infinito para dar à vontade, cara. Não é. O ser humano, na regra, é ruim, é egoísta. É verdade. A gente só dá o que a gente tem de bom aqui dentro e a gente compartilha, não vem da gente. Não é normal. Veio de fora. Veio né? de Não é fora. normal. Veio do Senhor Jesus. Uma amiga minha lá de Praça Seca, a Brenda, inclusive a gente tem que trazer os dois aqui, Brenda e Kenny. Ela passou por um momento de muita tristeza também, um período que ela pode um dia contar aqui pra gente, mas ela falou que ela começou a questionar Deus, por quê, Senhor, por que eu tô passando por isso e tal. Aquele momento, né, que a pessoa fica em desespero, e aí Deus falou com ela, cara. Ela começou a perguntar onde é que está a bondade, cadê a bondade, cadê o amor, não sei o quê. E aí Deus falou para ela assim, eu sou a bondade. Ela não está em nenhum lugar. Você não tem que achá-la ou desejar encontrar a bondade. Ela não, tipo, me ensina a ter bondade. Você não, a bondade sou eu. Se você quer ter bondade dentro de você, você tem que ter eu dentro de você, porque não existe outra fonte de bondade. Não existe outra fonte de amor. E cara, é incrível que quando a gente vê isso acontecendo, que os desafios naturais, uma pessoa importante falece, ou a gente teve aqui testemunhos de pais que perderam filhos, que aí é totalmente contra a natureza da nossa cabeça, isso não encaixa. Cara, perder um filho, eu não consigo imaginar isso, porque não funciona, o cálculo não fecha, mas acontece. Acontece. É triste pra caramba, acontece. E aí tem uma rede gigante de apoio, pessoas que abraçam, que consolam, que trabalham, que chega junto, gente que a pessoa nem imaginava, é o primeiro a chegar, que dá o socorro, e aí você pensa, nossa, que pessoa maravilhosa. Cara, é Jesus na vida dela. Ele só teve a capacidade de fazer aquilo porque tinha Jesus ali. Isso é incrível. Sem Jesus não dá, filhão. Cara, Não tem como. Não dá. É que nem diz o louvor, né? Literalmente Que a gente não não dá. canta há tanto tempo, né? Não dá. Sem Jesus não dá. sem Jesus não dá, cara. Não, não. Sem dá. Jesus não dá. É isso aí. Respondendo a pergunta, sem Jesus não dá. Para essa nova geração que está casando agora, que está construindo, né? Tendo O senhor filhos. até perguntou, pastor, sobre o que a gente achava sobre a nova geração em relação até mesmo a... É o que eu falo até muito nós falamos com os nossos filhos, né? Sobre essa questão de... Eles vão ter até mesmo os gostos deles, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que você não tem como negociar, né? Principalmente os estudos, né? Para mim foi importante, fez a total diferença, e é o que eu falo até com os meus alunos, né? Porque assim, não é somente uma aula de música, mas ali quando a gente está passando alguns fundamentos para alguém num teclado, a gente está falando sobre um palco.
do palco, você está preparando esse jovem, esse adolescente, para uma entrevista de emprego daqui a pouco Sim. com outras pessoas. Então, assim, não é somente uma aula de música, é uma aula de música também. Mas pode ser uma aula de informática, pode ser algo que ele mesmo goste, mas se dedique. Então, assim, se essa geração de hoje tiver esse pensamento, eu acredito que tem como reverter algumas coisas que chegaram com muita força para não deixá-los assim... Força contrária, né? Eles... Tirar o foco. Para tirar o foco, né? Eles não têm essa mesma percepção que a gente. Mas se nós conseguirmos A gente passar pegou uma essa visão... transição, né, tecnológica. Totalmente. Sim. A gente Absurda. pegou o final do analógico e o surgimento da tecnologia super veloz, né? A gente nasceu na década de 90. Sim. Vocês foram ainda em 80, né? 87. 86. Pois é. Então, vocês pegaram o final do analógico todo, a gente viu o primeiro celular. A gente, Cara, primeiro celular. Eu era criança, viu? Foram Aquela muitas coisa que mudanças, abria, ou então aqueles tijolos enormes. Até a gente feio viu pra gente, isso. mas foram A gente muitas viu mudanças. isso. Né? A gente viu o Internet barulho de escada. que a internet de escada fazia. Internet de escada. Tava na transição. A gente Transição. estava fazendo transição pro digital, a gente acompanhou isso aí. Então a gente brincou na rua. ICQ, MSN, mas a gente jogava bola A gente na rua. jogava bola de gude. A gente Sim, ainda pegou soltava pipa o que no foi ventilador. a infância deles. E depois a gente pegou também o videogame, que não teve na sua infância. Videogame não teve, mas a gente pegou, foi maneiríssimo. Videogame é sensacional. Eu Até adoro hoje eu até tenho. hoje. Até hoje eu tenho. Maneiríssimo. Então, assim, a gente pegou uma transição na realidade do mundo que é só a nossa geração que pegou, cara. De ter vivido essas duas durante a infância, porque eu acho que isso que faz a diferença. Você também pegou, mas você é adulto, pô. O PlayStation não teve o mesmo impacto na sua vida que teve na minha. Né? Você até teve lá o Atari, lá, mas você já era maior. Já era maior, já era jovem. jovem. Então, assim, é diferente, cara. É totalmente diferente. Pega um Atari, pega um PlayStation, pelo amor de tem- Deus. Eu tava conversando com a Jéssica esses Vamos dias para- sobre filho, só abrindo um parênteses, que a gente tem pouquíssimos momentos de marco na vida dos nossos filhos, né? Porque acabou de ter a apresentação Dia dos Pais na escola do Samuel. E aquela apresentação que vocês já viram milhões de vezes, você também já viu, que é a mesma coisa. É a criança bonitinha, fofinha, cantando Eu Te Amo Pai, Eu Te Amo Mãe. E assim, não muda muito, é mais ou menos a mesma coisa sempre, mas é sempre maravilhoso. O pai e a mãe sempre se amarram, é lindo e tal. E, cara, a gente só tem umas 10 oportunidades de viver isso. Não é muito mais que isso. Talvez, às vezes, um pouco menos, Até porque menos, ele vai né? crescer. E depois não vai mais Não lá. Pai, eu te amo. Não vai, porque cresceu, irmão. Então a gente vai ter. E a gente sente. E a Se gente você sente, tá? perdeu uma, ano passado eu perdi, eu tava viajando. Eu não vou ter 10, eu vou ter 9. Esse Na ano verdade, foi eu o primeiro perguntei pra minha ano filha que- se ela não ia ter mais Esse ano nada, não um teve. coralzinho, nada assim. Nada. né? É. Aí, Agora ela não, só me dá pai, um presente acabou. e... Tá Valeu, ótimo, pai. valeu. Não, pai, e acabou. E a fotinha Não, pai, isso básica, acabou. né, aquela fotinha de Quantos adolescente. natais incríveis a gente vai proporcionar na vida dos nossos filhos? Porque assim, o Natal é legal hoje pra mim porque eu tive natais incríveis quando eu era criança. Sim. Né, de ver a família toda reunida. Cara, eu nunca mais vou ter a sensação de abrir um presente como era um... Você pode me dar um carro de Natal esse ano. Não vai ser... Olha, eu não sei não, hein? Não. Eu só tô criando uma cena aqui. Ele pode me dar um carro, que seria algo incrível. Nossa, eu acho que eu Vamos aí, choraria. hein? Não vai ser tão incrível quanto quando eu abri o presente do posto de gasolina que você me deu quando eu era criança. Isso aí, cara, aqueles postinhos... Cara, foi só aquela vez, cara. Foi só aquela vez. Isso nunca mais vai se repetir. E eu fiquei pensando, cara, eu tenho pouquíssimas chances com meu filho. Não são tantas. São muito ali, cara, corrido, né? 10 anos Sim, que você vai ter passa pra rápido. marcar a vida do ser humano pra vida toda, cara. E marca. E, cara, quando o teu pai virou pra você e fala, vai lá, estuda teclado, mano. Estuda. Ah, não queria tanto. Nenhum deles, não queria, nenhum não, deles não quer. vai. É Ninguém difícil, quer. cara. Caraca, nem seu pai tinha ideia, nem você tinha ideia que isso ia virar Cara, na verdade, a solução pra um problema gigante na sua assim, vida. De Gigantesco. 10 alunos que eu tenho hoje, assim,
Foram uns 2 alunos que, assim, não, surgiu dele, foi interesse dele, o pai não forçou. Aham. Também não acredito que forçar seja o não melhor é. caminho, mas eu fui forçado. E deu certo, né? Mas assim, eu também teve o meu querer, né? A minha vontade também. Melhor. Talvez no início, né? Deu melhor. Depois você pegou gosto pela Eu parada. peguei gosto, né? Eu acho não, tenho certeza. Deus também tinha um plano. Lógico. Então, assim, tirando a minha vontade, né? Deus tinha um plano. Mas é muito difícil, cara. Hoje, quando eu consigo, assim, analisar e vejo um potencial, é a primeira coisa que eu falo com os pais. Invista. Se de repente não for o teclado, mas ele tem uma pegada pra música. Isso vai ajudar na escola. Isso ajuda na Acho que faz escola. diferença Caramba. também. Ajuda É pra importantíssimo. Eu sempre falo com os alunos. Você que não gosta de matemática, música ajuda. Ajuda pra caramba. Matemática. Ajuda. Então, assim, a gente traz fatos, né? Alguns dados para poder não Melhora a convencer. criatividade. Mas eu tenho certeza que aquilo ali deixa uma pulguinha assim, opa. E o aluno ele começa a vir até com outro tipo de pensamento, vem mais leve. Porque ainda mais quando eles são muito novos, eles não têm aquela responsabilidade. Eles querem fazer o que o pai está pedindo É. e Ou brincar. brincar, né? E tudo bem, né? Aham. Hoje tem o lúdico, né? Para os menores, até a faixa etária ali dos 6, 8 anos. E dos 10 em diante, que eu acho que eles começam a ter um pouquinho mais de responsabilidade. Mas é importante, de qualquer forma, a gente incentivar, mas também entender o tempo da criança. Entenda o tempo deles e não é legal fazer forçado, mas é importante incentivar. Mas preenche vazio. E é bom que preencha o vazio com os louvores, pelo menos lá em casa. O tédio, sabe? Porque celular. É, nossa. E aí a Nossa, gente grande vilão. tira, a gente do nada, a gente não estipula. A gente só simplesmente, um belo dia, me dá. Agora não. Você está E com um aí? filho de 14 14 e 12. e 12. Vou fazer uma pergunta. 12, 14 anos. Seus filhos são crentes em Jesus? Vocês conseguiram forjar Jesus no coração do filho de vocês a um nível que, se vocês desaparecessem hoje, Uau. eles continuariam? É o que, A gente Porque teve essa essa é a- experiência no sábado. olha, é o que a gente, assim, não adianta ficar falando, né? Só falar, é só mais um, né? Meu pai dando mais um sermão, ainda mais eu que... Por que que eu tô Apesar fazendo de eu essa estar meio pergunta? tímido aqui, mas assim, Porque é muito é mais um importante sermão de a pai, né? gente ensinar, criar leques de opção dentro da área profissional, emocional, preparar a criança em todas as áreas. Sim. Mas eu penso que se você não tiver o primordial, que no caso é Jesus, é Cristo, porque ele que faz a transformação interior, É isso aí. ele que muda os nossos valores. Sim. E uma vez que você tem valores transformados, muda tudo. É o entendimento. Muda fica o mais seu fácil. gosto, muda a sua atenção, muda a sua forma de olhar o mundo, muda na hora de fazer as escolhas mais simples e as mais complicadas. As mais difíceis, Por quê? né? Porque houve uma mudança aqui dentro, lá no interior. E a partir daí, é como diz o texto bíblico, uma fonte de água viva começa a jorrar do seu interior. E aí, querido, essa fonte vai levar você. Imagine vocês, com as opções que tiveram sem Jesus, com os problemas que tiveram sem Cristo. Então, houve um momento lá atrás que houve uma decisão por Jesus. E quando vocês se decidiram por Jesus, mudou não apenas o destino final, muda a caminhada para chegar nesse destino final, né? Muda tudo, muda a escolha. E a escolha pela namorada, Sim. pelo casamento, o emprego, Tudo é- as decisões da vida, das né? opções mais das simples às mais complicadas. Sai mudando tudo porque mudou a fonte, é verdade. mudou a origem. Então, como é importante a gente passar para os nossos filhos Jesus, Sim. que eles tenham Jesus, Totalmente, que eles entrem para a vida com Cristo e a partir daí tudo é novidade de vida. Eu acho, pastor, eu tenho certeza que lá em casa, como ele foi criado no Evangelho e eu
meio barro, meio tijolo, meio dentro, meio fora. Não fui criada com os pais ali, né? Eu acho que a gente consegue equilibrar, mas mostrando que é para lá. Esquece aqui, ó. É para cima. Esquece o que está ao seu redor. Você não é todo mundo, como a minha mãe sempre me dizia. E essa questão de estar ali mostrando, não com o falar, Atitudes. com as nossas atitudes diárias, desde um bom dia até um castigo, um tirar do celular, né? Por exemplo, que hoje porque o celular hoje é muito usado, né, por eles, até para a escola mesmo, Sim. com trabalhos, enfim. Sim. Mas entra muito na música. O Júnior muitas das vezes entra no quarto ou fica na sala e toca, começa a ministrar dentro de casa. E ele não precisa chamar ninguém para ministrar com ele, nem nada do tipo. E aí, automaticamente, quando você vê que não é o Júnior, tá a Sofia tirando uma música, tá o Enzo lá na bateria. Legal. E assim, eu acho que o louvor é o que nos aproxima do Senhor em todas as situações da nossa vida. Amém. Né? O perfeito louvor realmente é o que me libertou Amém. do meu passado, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. No caso, o pecado dos meus pais, de um casamento conturbado, de uma mãe que apanhava, de uma filha que assistia tudo. E ver em Deus o seu pai, que nunca teve. Então, e eu conto esses testemunhos para eles. Então, assim, eu acho que a decisão é deles, mas eles certamente amam a Cristo e amam a igreja, a ponto de quando a gente fala que não vai, é briga. Tipo, não vou para a igreja hoje. Poxa, por quê? Quero ir para a igreja, eu já pego o ônibus sozinho, deixa eu ir. Assim, então, aí eles vão entrar na classe de batismo agora. Porque a gente também deixou. Eu nunca falei, vai batizar com tantos anos. Não, nunca falamos isso, né? Tem que. Não. E mais assim, orando e mostrando. Mostrando e orando. Então, vai cansado, vai com fome, mas vai, tá na escala, é compromisso. Tem essas questões, assim, né? Mas nada muito rígido também. Né? Tudo é equilíbrio, né, pastor? Então, acho que a gente consegue passar os fundamentos sem ser muito chato, mas ser objetivo, né? Demonstrando com as atitudes, porque eu sempre falo muito sobre a gente fugir da teoria, porque a prática é o que vai marcar vocês. E eles só vão ver Jesus através das nossas atitudes também, porque não tem como a gente viver algo no domingo e na segunda-feira a gente está com uma dinâmica totalmente diferente. Não tem como. Então, assim, essa preocupação para eles não crescerem adolescentes e jovens frustrados porque aprenderam uma coisa, mas viram outra ali no dia a dia. A gente não vai a EBD e a igreja aos domingos e na sexta-feira a gente não vai para um bar com eles ou para uma festa familiar onde tem bebida, cigarro. A gente sempre evitou muito isso, principalmente acho que do 0 aos 7, né? Em um determinado momento eles passaram a ver algumas coisas e a gente soube dizer que era errado. A gente soube mostrar o que... Tá vendo a diferença? Na verdade, eles mesmos eles conseguem ver a diferença. E Por isso que, assim, o importante, a gente fala. Uma hora vai ficar aqui marcado na mente, no coração, mas hoje o bom é que eles conseguem definir muito bem isso e a gente não precisa, a gente não tem um trabalho de ficar falando toda hora. Num primeiro momento era complicado. É muito importante quando parte deles, sabe? A pergunta pra gente, e aí como é que você responde? Uma criança em desenvolvimento que está vendo o erro... Eles perguntam, tá? Eles perguntam. Que está vendo a diferença, inclusive em próprios amigos, né? Irmãos em Cristo mesmo, o comportamento. E aí você fala, caramba, não posso julgar, mas... filho, vamos orar. E aí ele mesmo vem com a resposta, mãe, eu entendi. Aí vem e fala assim, sabe? Eu acho isso legal, essa troca, essa abertura que a gente dá para eles falarem. O texto bíblico que vocês nos deixaram foi Atos capítulo 16, versículo 31, que diz assim, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
a pergunta que eu fiz a vocês está baseada no texto. E eu queria lançar essa pergunta para os nossos irmãos queridos que estão nos assistindo através do podcast. Na real, se você desaparecesse hoje, você tem filhos adolescentes, seus filhos seguiriam no Evangelho ou com o desaparecimento de vocês eles se Tudo seria desviariam, perdido, né? ficariam perdidos? O que você está fazendo para Marcar. Marcar. marcar, colocar Jesus de uma forma definitiva dentro do coração dos seus filhos? Porque nós temos essa capacidade dada por Deus e também a autoridade dada por Sim. Ele para fazer isso até uma determinada idade. Sim. Depois de uma certa idade, a pessoa tem Autonomia. a sua autonomia para tomar a decisão que quiser. Mas a Bíblia diz o quê? Isso. Inculca, Totalmente. ensina, coloca a verdade lá dentro do coração dessa criança e mais tarde ela não vai se desvencilhar dela. Ela não vai abrir mão disso. Não porque não perca o seu tempo com ela. Ganhe seu tempo com ela. exatamente. Então, aí eu preciso saber, que você bateu bem nessa tecla, que a gente não tem muito tempo, né, Não. para marcar a vida dos nossos filhos. E A gente tem fases. É. A gente não pode desperdiçar nenhuma delas. A fase da infância dura muito pouco. É muito rápido. E passa muito E a rápido. adolescência para a juventude, cara, eu ainda não tô vivendo isso, mas É um pô, pisca. É um mas piscou. cara. é, Daqui a pouco ele tá namorando, daqui a pouco ele tá saindo da Isso escola. porque a gente procura ser presente, né? A gente até brinca lá em casa, não sai de perto, não larga o nosso pé. Mas eu falei, não, fica, continua, porque eu sei que daqui a pouco isso passa. porque se você não fizer isso, você não vai conseguir marcar. Alguém vai marcar no Alguém seu vai lugar. marcar, justamente. Exatamente. E aí, Vai marcar dependendo de quem for, com outros valores. Vai ser será que vai ser uma pra boa perdição. referência? Então, o que eu ia, pra gente fechar a nossa conversa aqui, Perfeito. a música é importante? Mas eu conheço um monte de músico que usa a música para louvar Satanás. Sim. Exatamente. Para fazer outras Entendeu? coisas. E para fazer outras coisas. Então, a música é legal? É legal. Mas quando essa música está orientada por Deus, é diferente. Ela transforma, ela edifica, ela cura. Ela liberta, tem muito ela poder, né? ela Exatamente. liberta. Ela liberta. Então, não é a profissão em si. Sim, É quem está regendo. Isso. exato. É quem está dentro do coração, dando valores àquilo que realmente tem valor na nossa vida. Né? Então é importante que você que está nos assistindo, que tem filhos adolescentes, que tem netos, procure incutir na vida dos seus filhos, adolescentes, crianças, a pessoa bendita de Jesus, de maneira que amanhã, não importa o que venha a acontecer, né? O Senhor sempre vai levar o direcionamento correto, equilibrado, a melhor escolha vai estar sempre com aquele que tem sabedoria de Deus, que tem Jesus no coração. Amém. Eu estou tendo a oportunidade pela primeira vez de ler a Bíblia com Samuel. Porque ele é pequenininho ainda, né? Ele tem 5 anos, vai fazer 6 agora essa semana. E aí a gente já lia textos bíblicos para ele, mas era muito lúdico, né? Mais uma historinha e tal. E aí a gente tá lendo, a gente comprou uma bíbliazinha ilustrada e muito legal, assim, porque traz vários textos bíblicos e está sendo muito divertido. E ele está gostando bastante. Eu fico pensando nisso também, cara, eu não vou... Assim, isso tem que fazer parte de rotina, mas isso tem que marcar ele. Sim. E tem que ser algo, não é que seja chato. Não, tem que ser algo bom, Sim. né? Tem Que que ele ser... sinta Tem que sentir falta. necessidade. Isso. E aí eu lembrei de um episódio que eu vivi, acho que foi na transição de infância para adolescência. Eu não sei se eu tinha tido febre de um sábado para domingo, uma coisa dessa. Não sei. E aí eu acho que vocês ficaram um pouco de pena de eu ter passado a noite mal. E aí vocês não me levaram para IBD naquele domingo especificamente. Eu fiquei em casa. Talvez a gente já estivesse até no Meia. Não tenho certeza. Ou Praça Seca, não faço ideia. Mas eu lembro que eu acordei e aí eu tinha um rádio relógio, já era 10 e pouca. Eu olhei e falei, ué, a gente não foi na igreja? O que aconteceu? E assim, em vários momentos eu não queria ir para a igreja.
Ou seja, normalmente eu teria que acordar e falar, uhul, hoje eu Estou na tive uma cama. folga. Né? Mas quando eu abri o olho e olhei e vi o rádio relógio e meu pai não tinha me acordado, eu acordei sozinho, era 10 e tanta, eu olhei pro lado, cadê meu irmão? E aí eu fui direto no quarto de vocês não estavam lá. Obrigado, Max. Primeira coisa que eu pensei, Jesus voltou. E eu fiquei. Esqueceram de mim. Fiquei legal. Aí eu vou na sala, tava meu irmão. Meu irmão também tinha ficado. Acho que vocês falaram, fica com ele. Meu irmão era mais velho. Provavelmente mais velho. Ufa. Fica com ele. Mas mesmo assim, aí eu ainda, né, tipo, cadê meus pais? Aí ele, não, a gente ficou hoje, tal. Aí explicou. Mas, cara, é incrível que assim. O moleque, a menina, vai vários momentos, não quero ir. Hoje. Vários momentos, não quero ir. Domingo de manhã. Mas aquilo era uma rotina, era uma prática. O dia que aquilo não se cumpriu e eu não percebi por que não se cumpriu, eu Alguma achei coisa que tinha dado aconteceu. tudo errado, irmão. Logo hoje, deu tudo ruim. Deu Eu fiquei, caraca, deu ruim total. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Então, assim, você nem sabe disso. A cara dele é melhor. Não sei. Então, assim, cara, a rotina da igreja marca a vida Marca. da criança e adolescente. Ele se acostuma a viver aquilo. E, assim, os meus melhores amigos sempre foram da igreja. Os meus melhores amigos sempre foram da igreja. Entendeu? Então, assim, graças a Deus você insistiu pra a gente continuar indo, eu e meu irmão. Porque isso fez total diferença na nossa vida hoje. Então, pô, mais uma coisa que a gente traz aqui. Insista nos seus filhos. Não dá mole, de tipo, deixa ele e tal, deixa ele ficando em casa. Porque às vezes tem uns adolescentes que somem da igreja e a gente descobre que ele não tá indo porque ele não quer. Sim. E o moleque tem 13 anos, pô. Não. Qual é, pô? Qual é? Como a nossa Aí não escola quer- é outra. Se ele Ó, quiser A escola vender é droga, outra. tu vai Mas deixar? olha só, Como a nossa escola é outra. Pô, pelo amor de Deus, cara. A Ele não escola quer. é Agora, o que ele quer tem tanto valor assim. Não, tem coisa que não dá pra negociar. Alguma coisa não tá certa. Algo de errado não tá certo. Alguma coisa de errado que não tá, Tá certo. Isso é verdade. Pô, 12, 13 anos, peraí, cara. Poder de escolha é isso? Pô, tem 17, tá rebelde, aí você talvez já tenha Até perdido vai. essa guerra. Até vai, né? E olha lá, mas mesmo pô, assim. Caraca, cara. Beleza. E a outra dica é quem não tem filhos ou tem sobrinhos é dar um presente, um dia em Xerém, um final de Isso. semana em Boa. Xerém. A Dolacamp aí, ó. Os adolescentes. Isso. Boa. Campamento. Promover uma experiência dessa pessoa. né? Porque foi o que realmente marcou. Adota um adolescente da sua Tem igreja. o nosso sobrinho, né? Que Adote todo aniversário, né? Adote cara? um. O nosso sobrinho, o Murilo. Todo aniversário você dá uma blusa ou dá um Ah, livro. é. Uma Bíblia, Uma alguma Bíblia, coisa do tipo. né? O Pedro também. Ele ficou bem marcado. Não, engraçado Eles que, ficaram bem marcados com O meu com sobrinho, tudo isso. quando o meu irmão ainda era casado no primeiro casamento, pareciam trigêmeos, né? Porque eu trazia os três para a igreja, independente do meu irmão não ir à igreja. Uhum. Eu sempre fui a tia que levava para a igreja. Porque um dia eu tive uma tia que me levou levou pra para a igreja. É isso. Então, eu não consigo ser diferente. É claro que a dinâmica de adolescência não faz com que você deixe tão próximo, porque ainda existem valores muito diferentes que você precisa continuar ali inculcando os seus filhos. Mas eu ainda trago para os eventos Isso é importante. dos teens e, Legal. né, é isso. Eles estão sempre aqui, independente dos meus irmãos estarem. Amém. Amém. Pô, que legal, a minha gente. parte eu faço. Cara, que legal esse podcast que a gente teve aqui hoje. hein? Caramba. Prazer. Que alegria Poxa. ter vocês aqui com a gente esse tempo. Que é um tempo curto, né? Infelizmente a gente não tem a tarde Pô, mas de toda. muito valor. Nossa. Muito Mas legal. olha, foi muito bom recebê-los aqui. Amém. Obrigado por pastor. compartilhar a vida de vocês com a gente, experiências com Deus, relacionamentos, ensinamentos, Deus é amém, muito bom, legados. Casamento. Casamento, Na existência. dificuldade, né? Não só muito na alegria. Obrigado. Que o Senhor Jesus continue com a sua boa mão sobre a vida de vocês, abençoando-os, porque a luta continua. Não acabou, não acabou. Até que ele venha, não acabou. Isso aí. Glória a Deus. Amém. Gente querida, que Deus abençoe você. Nós ficamos muito felizes em poder fechar esse programa dessa forma.
entendendo que se não fosse o Senhor, como diz o salmista, se não fosse o Senhor com a sua boa mão sobre as nossas vidas, há muito teríamos sucumbido. Amém? Verdade. Mas por causa da sua graça, do seu favor, Ele tem estado conosco, nos sustentado, nos mantido de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Compartilha. Compartilha, curte, comenta. Curta, comenta. É isso aí. Faz o que tem que Isso fazer. aí, gente. Vamos lá. Vamos Amém. Deus nos abençoe. Um grande abraço, queridos. Até o próximo. Valeu.